Boa noite a todos. Estamos aqui pela primeira vez como Comum de Você, fazendo mais uma entrevista fantástica com pessoas que nos interessam muito, tá? E hoje eu estou muito contente porque começar essa nova fase como Comum de Você com a Juliana, tá? Pô, a Juliane, antes que ela me corrija. Porque a gente vai falar sobre um assunto que está exatamente fazendo parte da nossa realidade de hoje. A gente vai falar sobre a saúde no trabalho, mas falando sobre a entrada da saúde mental e emocional dentro da legislação. Eu ia pedir para a Juliane fazer uma apresentação breve sobre quem é ela, por que que eu a chamei, assim, por que que a gente vai estar conversando hoje sobre tanta coisa importante. Olá, Cosmo, é um prazer falar com você, é um prazer conversar novamente, né, sobre um assunto tão importante para os trabalhadores e as trabalhadoras do país, principalmente a saúde dos trabalhadores, né? A questão da saúde mental relacionada ao trabalho, ela está em voga, né? Todo mundo está falando sobre isso porque os casos têm aumentado exponencialmente. Bom, eu sou Juliane Mombelli, sou procuradora do Ministério Público do Trabalho e atualmente eu sou vice-coordenadora nacional da Coordenadoria de Defesa do Meio Ambiente do Trabalho e da Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora do Ministério Público do Trabalho. Essa coordenadoria é uma das 8 áreas de atuação prioritária e estratégica do MPT. É o Ministério Público do Trabalho, que é um dos ramos do Ministério Público da União. Eu gosto sempre de ressaltar, para que a gente não confunda com o Ministério do Trabalho e Emprego, que é um órgão do Poder Executivo, certo? Então, como uma das 8 áreas de atuação estratégica, nós sempre estamos nos debruçando sobre os assuntos mais importantes, que mais afetam a questão da saúde e da segurança das pessoas que trabalham no país, e a questão da saúde mental agora é o novo desafio. Juliane, você podia contar para o pessoal que está nos ouvindo o que mudou? Como que foi que entrou e por que que você acha que essa mudança foi importante para o trabalhador? Certo. Bom, na verdade, o assunto ele tem sido falado com mais frequência ultimamente, porque houve uma explosão de casos, né, que foram notificados e de afastamentos mesmo do trabalho. Mas o assunto não é novo, né? A saúde a saúde do trabalhador, ela já deixou de ser apenas a questão de ausência de doenças, mas é a promoção do bem-estar completo, físico e mental e social, né, em todas as áreas, inclusive na área do trabalho. A saúde do trabalhador e da trabalhadora, ela está dentro do que se entende por trabalho digno, decente, seguro e saudável, né? Direito ao meio ambiente do trabalho, digno, seguro e saudável, é um direito fundamental que foi reconhecido pela OIT como tal desde 2022. Então, assim, a promoção da saúde relacionada ao trabalho, ela tem que se dar como um direito humano fundamental. E a saúde não só física, né? A saúde mental também. A própria lei do SUS, que é de 1990, também já prevê que o meio ambiente do trabalho, é, os níveis de saúde são determinantes e condicionantes para um meio ambiente de trabalho seguro, né, saudável. É dever do Estado e das empresas garantir, né, o bem-estar físico, mental e social dos trabalhadores, e o responsável por um meio ambiente do trabalho seguro, saudável, decente e digno são os responsáveis pelo meio ambiente do trabalho, ou seja, as organizações, as instituições que empregam as pessoas, as tomadoras de serviço, são as pessoas que podem agir com relação ao ambiente. Então, essas pessoas, essas organizações, os empregadores, os tomadores de serviço, eles têm obrigação de identificar todos os perigos existentes no ambiente de trabalho e adotar medidas
para que aqueles perigos não causem agravos à saúde dos trabalhadores, para protegê-los, né? E dentre esses perigos estão lá perigos, os riscos físicos, químicos, biológicos e também os riscos psicossociais, né, que eles devem ser considerados. Faltava na nossa legislação uma norma expressa, né, que falasse que os riscos psicossociais também têm que ser identificados em todos os ambientes de trabalho. Mas, em algumas normas, isso já existia, não é uma novidade completa. Por exemplo, NR, deixa eu me lembrar agora, 36, que trata da segurança e saúde do trabalho nas organizações de abate e processamento de carnes frigoríficos. Ela já falava dos riscos, aspectos psicossociais. Outra NR, a 33, que fala em segurança e saúde nos trabalhos em espaços confinados. Ela já dizia que os trabalhadores designados para atividades em espaços confinados teriam que ser avaliados, têm que ser avaliados quanto à aptidão física e mental, considerando fatores de riscos psicossociais. Então, isso já estava dentro de algumas NRs. A própria NR 17 também fala em adequação, né, do ambiente às condições físicas, psicossociais, e tem um termo que agora eu não estou me recordando direito, exatamente qual é, mas também dizia, né, que as condições de trabalho têm que ser adaptadas às características dos trabalhadores. Então, não é uma novidade. Mesmo não sendo novidade, mesmo estando previsto em normas internacionais, na Constituição, como um direito, né, do trabalhador, o princípio da proteção integral dos trabalhadores, nas convenções da OIT, especialmente na 155, mesmo tendo toda essa proteção, todo esse arcabouço protetivo, os empregadores não estavam fazendo a identificação dos riscos psicossociais nos programas de saúde do trabalhador. Então, foi preciso que a comissão tripartite paritária permanente, que é uma instância do poder do Ministério do Trabalho, mas ela acontece de forma tripartite, bancada dos trabalhadores, bancada dos empregadores e bancada do governo, deliberasse para construir uma alteração da NR1, a norma regulamentadora número 1, para inserir na norma regulamentadora número 1 a obrigação de identificar os riscos psicossociais e, posteriormente, adotar medidas para promover a saúde do trabalhador, para enfrentar aqueles riscos e não permitir o agravo à saúde. Muito bem, essa portaria, incluindo essa medida, foi publicada o ano passado e determinou que a partir de uma vacácio legis, né, uma espera de 9 meses, a partir de 26 de maio desse ano, todos os programas de gerenciamento de riscos deveriam conter, né, essa previsão de identificação dos riscos psicossociais e medidas para seu enfrentamento. É essa a notícia que se tinha, né? Que então, 26 de maio ia entrar em vigor essa exigência. Bom, no final de abril, devido a muitas dúvidas, incertezas, né, de quais seriam os riscos que teriam que ser identificados, o que deveria ser feito, o que eram exatamente esses riscos, quais seriam as medidas e as ferramentas, né, para aplicação. Os representantes ou instituições dos empregadores foram ao Ministério do Trabalho pedir o adiamento da norma, da vigência da norma. Num primeiro momento, o Ministério do Trabalho disse que a norma valeria, sim, teria vigência, mas não haveria a punição dos empregadores. As fiscalizações seriam apenas orientativas. Mas houve uma reviravolta, houve uma novidade.
no dia 15 de maio, né, sexta-feira passada, foi publicada uma portaria onde o Ministério do Trabalho prorrogou o prazo de início da vigência da norma. Então, agora ela não tem mais vigência, ela não foi derrogada, ela não foi retirada da NR1. Essa exigência ela continua na NR1, mas o início da vigência foi prorrogado para 2026, por um ano. Essa é a novidade da semana passada para cá, certo? Então, agora a gente, assim, a fiscalização do trabalho, ela tem que aguardar por um ano para iniciar as fiscalizações, para verificar se os programas de gerenciamento de riscos e os programas de saúde do trabalhador contêm essa previsão, essa identificação dos riscos psicossociais e as medidas para o seu enfrentamento. Então, esse é o cenário, né? Para não ficar falando, estendendo, mas assim, já te adianto, para nós, o Ministério Público do Trabalho, essa alteração normativa, ela não influencia na nossa atuação. Nós entendemos que, como todos os riscos existentes na atividade, eles têm que ser identificados e tem que haver medidas para proteger a saúde dos trabalhadores, esses riscos psicossociais já devem constar nos programas de gerenciamento de riscos. Não é necessária uma previsão expressa numa norma quando a gente já tem essa exigência na Constituição Federal, lá no princípio, né, de redução dos riscos inerentes ao trabalho, na Convenção 155 da OIT, em outras disposições. Eu acho, Juliane, que ele era mais um reforço, né? Era como se dissesse assim, olha, nós vamos colocar nas normas para dar um reforço, porque exatamente, eu queria que você falasse um pouco para a gente, porque assim, nos últimos anos, a estatística do problema é que tem assustado muito. Então, é mais pela necessidade do que até pela legislação. É isso mesmo, as necessidades estão fazendo com que uma lei que, na realidade, já existe por estar na Constituição, na realidade, ela já existe, é só que o cumprimento dela vai ter que ser um pouco mais austero, porque realmente a quantidade está sendo muito alta, é isso? Eu penso que assim o adoecimento mental, né, o agravamento, agravos à saúde mental relacionado ao trabalho, sempre existiram, mas de um tempo para cá, de fato, né, tem havido um aumento exponencial. Iniciou muito com a pandemia, né, da Covid. A ansiedade passou a tomar conta, né, do mundo do trabalho e muitos fenômenos simultâneos tomaram os trabalhadores de surpresa, né? Tudo muito dinâmico, muito rápido. Por exemplo, a inteligência artificial que veio automatizar o trabalho, teletrabalho, que é um fator também, de certa forma, de isolamento do trabalhador, porque tem as suas vantagens de deixar o trabalhador em casa, mas as desvantagens do isolamento, do afastamento do convívio social, a própria pandemia, com as questões todas de ansiedade, de incerteza, a pejotização, que é um fenômeno muito recente e que aumentou muito rapidamente, traz uma grande incerteza sobre o futuro, né? Tudo isso, todos esses fenômenos conjugados estão tomando de assalto, né, as pessoas que trabalham no país. E isso aumentou, fez com que aumentasse o número de afastamentos por agravos à saúde mental. As pessoas estão tendo que enfrentar muitas situações adversas ao mesmo tempo, né? E muitos outros que a gente pode citar, fenômenos climáticos relacionados às alterações do clima, né? As mudanças climáticas, fenômenos como enchentes, desabamentos, secas prolongadas, tudo isso a gente pode dizer que estão surgindo e estão se relacionando com o trabalho, que afinal a grande maioria das pessoas
é um sujeito trabalhador, né? Uma pessoa trabalhadora. O trabalho é como que uma segunda identidade do indivíduo, né? Aquela identidade que faz com que a pessoa tenha meios de sobrevivência. Então, o trabalho é um fenômeno muito importante na vida das pessoas. Então, tudo isso aliado também a uma situação de que, até pouco tempo atrás, o adoecimento mental era um estigma muito grande, né? As pessoas evitavam relatar, noticiar, escondiam ao máximo, né? Evitavam falar sobre isso. E hoje estamos caminhando por um lado, eu acho que isso seria benéfico, né, no sentido de dar mais atenção para a saúde mental e retirar um pouco os estigmas, os preconceitos dessa, né, desses agravos. Então, as pessoas se sentem um pouco mais confortáveis de falar, né, e aí acaba havendo, então, a notificação. Mas esse talvez seja o fator que menos contribuiu, o que mais contribuiu foi a incidência de tantos fatores negativos, né? E não podemos fechar os olhos. O fato do Ministério do Trabalho ter adiado por um ano a vigência da norma não, assim, não diminui, né? A incidência do adoecimento mental, né? Pode até pode até piorar, né? Porque não serão tomadas medidas. E nós entendemos, o Ministério Público do Trabalho entende, que já há conceitos normativos suficientes para entender o que é exatamente fator psicossocial relacionado ao trabalho que pode gerar o adoecimento mental. Queria te fazer uma pergunta bem interessante dentro dessa lógica que você colocou. Hoje, as pessoas têm menos medo de falar que estão com receio, com problemas, com dificuldades emocionais. A gente sabe muito bem que no passado as pessoas não comentavam, então, assim, eu não vou nem falar da parte administrativa, vamos falar na parte física mesmo, assim, na execução de um trabalho repetitivo, por exemplo, é muito comum adoecimento mental e não só físico. E as pessoas, principalmente, ficavam com medo. Por quê? Porque poderiam perder o trabalho. Então, hoje, existe um conceito que é pré. É você evitar a doença que você pode ter pela uma execução mal feita, e até pela pressão. Assim, a gente sabe o quanto que é forte a pressão do empregador ao empregado, tá? E o quanto que isso pode mudar um comportamento ou uma emoção, um efeito na saúde mental da pessoa. Então, eu acho que é um movimento que, como você colocou, é um movimento necessário mesmo de novo, né? A sociedade está mudando e isso muda os comportamentos e mudam as consequências. É mais ou menos isso? A gente sempre fala que prevenir, né, é o melhor caminho, é o caminho, pelo menos que a nossa instituição, o Ministério Público do Trabalho, tem como atuação principal, né? A nossa atuação é a promoção da saúde do trabalhador e na promoção da saúde do trabalhador e da trabalhadora, prevenir o adoecimento e a acidentalidade é sempre o ideal, né? Desejado. Prevenir diminui os custos, poupa vidas, né? Prevenir é a solução, sempre. Mas para prevenir é preciso conhecer o que está acontecendo, com o que se está lidando, né? E esse conhecimento não é só do empregador, né, ou do responsável pelo ambiente de trabalho, é do trabalhador também, né? Então, dos pontos assim importantes, muito importantes, que inclusive está na NR1, é o conhecimento. O trabalhador tem que conhecer, ele tem que saber, ele tem que ter noção dos riscos a que ele está submetido, dos perigos que ele enfrenta naquele trabalho que ele exerce, nos riscos
para a saúde dele, né? Isso é um princípio. O trabalhador tem que estar ciente e tem que participar da construção, né, dos programas de saúde do trabalhador. Isso é fundamental. Acho que você falou o que eu queria mais ouvir, que o trabalhador que está nos ouvindo, que preste atenção nisso. Na realidade, todo mundo fala muito dos deveres, mas a gente tem que entender os direitos. E tem que partir também do trabalhador conhecer tanto os deveres quanto os direitos dele. Isso, difundir isso a gente tem por obrigação. Então é muito legal quando você vem e mostra exatamente esse trabalho pré e não pós, porque depois que já aconteceu, às vezes não tem mais o que ser feito. Então, Exato. assim, se você puder reforçar um pouco para quem está nos ouvindo, o quanto é importante o trabalhador conhecer e ele acompanhar as mudanças nas leis que podem protegê-lo, assim como as mudanças do próprio mercado, né? Então, isso é importantíssimo. Existe uma disposição, tanto na NR1, mas ela já estava prevista na Convenção 155 da Organização Internacional do Trabalho, que é a OIT, que é o direito de recusa. Direito de recusa é quando o trabalhador ele pode se recusar a cumprir uma determinada, a realizar uma determinada tarefa, uma atividade, quando há perigo à sua própria vida ou em sua integridade física, sua própria ou de outrem, sabe? Então, isso está expresso na lei. O trabalhador tem que estar consciente, né, de que é, ele tem esse direito de se recusar a realizar aquela atividade quando há um justificado perigo, certo? E o trabalhador também tem o direito de ser ouvido. A escuta do trabalhador é muito importante nesses, nessa construção dos programas de saúde e segurança do trabalhador, porque é ele quem conhece, né, a atividade, ele que conhece o ambiente. E para isso, a gente sempre fala que é muito importante que os trabalhadores participem daqueles institutos, daquelas comissões que estão ali justamente para ouvi-lo e são formadas por outros trabalhadores. Por exemplo, a CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, é um instituto muito importante e que as empresas não dão a devida atenção e muitas vezes os trabalhadores não participam porque acham que é só para ter a estabilidade no emprego. Mas não, a CIPA, ela é um instituto que foi pensado pelas normas regulamentadoras já, né, de muito tempo, justamente para permitir que o trabalhador expresse as suas preocupações, é, traga, identifique os problemas pontualmente e crie um cronograma junto com a empresa de solução daqueles problemas. E justamente para dar a estabilidade do trabalhador que integra a CIPA, é justamente para dar liberdade para que ele possa agir com tranquilidade. Muitas vezes, né, contrário ao interesse do patrão que está ali querendo que o trabalho aconteça a qualquer custo, né? Então, participar da CIPA, participar das comissões internas que a empresa desenvolva e também lembrar sempre da participação nas dos coletivos, né, de trabalhadores, nos sindicatos, nas associações, né? Somente através do movimento coletivo é que os trabalhadores têm voz, se tornam mais fortes, né? Exigir dos sindicatos que tenham um olhar para a saúde e segurança dos trabalhadores é importante. Os sindicatos não estão aí só para buscar maiores salários ou pagamentos de verbas, né, diversas. Eles estão aí também para exigir o cumprimento das normas de proteção à saúde e segurança dos trabalhadores. Eu acho que é fundamental o que você acabou de passar e que eu acho que o trabalhador que estiver nos ouvindo vai entender bem. Assim, existem sindicatos e associações que representam categorias. Então, não é só assim. Você fala uma coisa fundamental. Todo mundo entende que o sindicato só vai brigar pelo aumento salarial. Na realidade, também.
mas assim, as condições de trabalho, quem tem que nos defender e que tem que nos representar são exatamente essas comissões, essas associações e esses sindicatos. E o que falta é a gente cobrar exatamente a quem é de direito. Então, a gente tem que ouvir e saber entender que a gente tem que cobrar. É isso? Isso, exatamente. A luta sindical no país ela está muito associada a melhores condições de salários, né? Mas se formos ver historicamente, lá atrás eles também já buscavam melhores condições gerais de trabalho, quando as fábricas não tinham muitas, não tinham muito, não preenchiam muitos quesitos de segurança, né? E, e é isso, os sindicatos também têm esse papel, é dever de todos atuar pela proteção, né, do trabalhador. Então, faz parte também cobrar dos sindicatos uma atuação nesse sentido para exigir das empresas essa, essa, essa proteção, né, o cumprimento de todo o arcabouço de proteção dos trabalhadores, não só da saúde mental, né, física e mental. É A importante. gente A gente está caminhando para o final, porque a gente sabe que a internet não gosta de nada muito longo, mas eu queria fazer uma propaganda do MPT que eu acho muito legal e que eu faço sempre, você sabe disso, que é quando ela vai e cria um MPT em quadrinhos, que pega a legislação e coloca num formato que qualquer um possa entender, que fale diretamente com o trabalhador e que os exemplos, principalmente, muito fáceis de serem entendidos e que pouca gente conhece. Então, eu queria que só que a gente finalizasse com algo, além dos artigos e tudo mais que vocês fazem e que pouca gente conhece. Então, eu queria divulgar isso e queria que você falasse um pouco sobre o MPT em quadrinhos para esse pessoal que está nos ouvindo. Esse projeto é um projeto muito bacana, que eu tenho um carinho especial. O MPT em quadrinhos tem várias edições, já são mais de 80, e cada uma das edições ela trata de um tema, de uma forma lúdica e de fácil compreensão, através de desenhos, personagens, né? Então, nós temos uma revistinha que é exatamente sobre saúde mental no trabalho, que, se não me engano, é o número 16, e ela vai explicar de uma forma bem simples, didática, essa questão, essa temática para os trabalhadores, e é um material que pode ser usado para conhecimento, para a própria pessoa se, né, poder conhecer mais sobre o assunto, mas também por profissionais de saúde e segurança no trabalho, em campates, em reuniões, né? Esse material ele fica à disposição de forma gratuita no site mptemquadrinhos.com.br, pode ser baixado em formato PDF, só não pode ser utilizado em partes, né? Mas ele pode ser utilizado como um todo, pode ser impresso ou de forma eletrônica para ser usado nessas campanhas. E eu acho que acrescentam muito, facilitam muito o trabalho das pessoas que são formadoras, né? Ajudam muito na educação, na divulgação dos conceitos e para a autoinstrução também. E se você me permitir, eu acho que uma dúvida muito interessante, muito presente nas pessoas quando pensam em saúde mental, é quais são os aspectos que pegam e causam um adoecimento, não é? Essa que foi o grande debate, né? E as pessoas, enfim, dizendo, "Não, mas nós não sabemos exatamente o que está adoecendo e o que tem que ser feito." Então, eu acho que a gente poderia encerrar assim com essa nossa, com a posição do Ministério Público do Trabalho. A gente tem dito que a gente pode começar olhando para a lista de doenças relacionadas ao trabalho, que é uma lista publicada pelo Ministério da Saúde, e ela tem lá na lista A dessa lista completa, ela tem uma parte que fala fatores de riscos psicossociais no trabalho. E aí ela fala quais são esses fatores e quais os tipos de adoecimento que eles causam.
a partir desses fatores, as empresas podem começar a trabalhar justamente para evitar o adoecimento, né? Então, assim, não existe, não é difícil, não é tão difícil assim como está sendo dito, né? A gente não está falando de, assim, como é que é, receitas milagrosas, né? Ferramentas, nós estamos falando de olhar para a gestão do trabalho, para a organização do trabalho, identificar naquela organização problemas que podem causar adoecimento. Então, dentro desses fatores da lista, tem lá jornada de trabalho excessiva, trabalho em turnos ininterruptos, trabalho noturno, porque causa um problema, né, da pessoa trocar o dia pela noite, trabalho com ausência total de pausas, trabalho intermitente, isso tudo relacionado à jornada, porque trabalhar demais também adoece, né? Aí outros, violência e assédio moral, assédio sexual no trabalho, discriminação, atividades onde há risco de morte ou risco de trauma grave, né? Por exemplo, uma atividade muito perigosa, como segurança pública, né? Atividade policial, ou uma atividade em altura, né? O pessoal que faz instalação elétrica em altura é uma atividade de risco, porque tem o risco da eletricidade e da altura. Então, lá nessa lista tem vários fatores que podem levar ao adoecimento mental e as doenças que eles podem provocar. A partir dali, os empregadores já podem começar a ter um piso, uma base para poder montar o seu programa de gerenciamento de riscos, olhando para os fatores de riscos psicossociais. Eu acho que esse ponto assim é muito importante de salientar, porque existe uma forma de começar a fazer isso. Eu acho que foi fundamental o que você colocou agora. Eu ia até te pedir uma outra entrevista nesse sentido, porque, na realidade, eu vi uma correria das pessoas numa direção que não estava muito de acordo com esses fatores de risco, tá? E, assim, achando que só os efeitos do emocional e do comportamental seriam suficientes. E não é, porque na realidade existem fatores já identificados e que são muito fortes. Então, eu adorei que você finalizou exatamente com isso, para que todo mundo que esteja nos assistindo, principalmente o empregador, verifique esses fatores de risco e verifique o que tem a ver com a sua empresa e com o seu negócio, tá? E aí sim a gente tem uma mudança de comportamento. Busque exatamente os profissionais que podem resolver os problemas que você já tem uma lista de fatores de risco que o Ministério da Saúde faz. Então, gente, Exato. se a gente tem uma ferramenta tão poderosa quanto essa, a gente precisa usar. Eu acho que se você quiser, mais para frente, a gente faz uma outra reunião falando só sobre esses fatores e quanto que a gente tem de oportunidade, não só lidar as coisas como ameaça. Esses fatores são uma ameaça, mas eles podem virar uma oportunidade se a gente virar a chave. Então, Juliane, eu queria te dar o espaço para você finalizar como quiser. Eu adorei e eu acho que esse final foi perfeito. Ah, que bom. Eu acho que quando a gente conversa sobre esse assunto, né, dentro do Ministério Público do Trabalho, quando a gente dialoga com outras instituições, nós temos apontado isso, né? Existe uma base, né, para por onde começar a identificação e saúde mental no trabalho não é saúde individual apenas. Claro, fatores pessoais, situações muito particulares, elas podem ser levadas em conta, mas não é disso que se trata. Estamos falando de questões graves que afetam a coletividade dos trabalhadores, né? E um dos pontos que mais afeta é essa quantidade absurda de horas trabalhadas, de tempo à disposição do empregador, gerando
uma coisa puxando a outra, gerando assédio, pressão por metas, né? Enfim, é uma série de questões. A gente até pode falar de horas sobre cada um dos fatores separadamente, mas importante hoje é destacar isso. Temos uma base para começar a olhar para isso. Não podemos deixar para daqui um ano. Isso tem que ser feito para já, sob pena de piorarmos, agravarmos a situação, né, da saúde mental relacionada ao trabalho no país. Os nossos trabalhadores e trabalhadoras merecem proteção, né? Saúde, segurança, dignidade no trabalho é o que deve ser buscado sempre. Juliane, super obrigado pela participação. Quem sabe mais para frente a gente fala de novo. Eu quero agradecer todo mundo que está nos acompanhando, porque exatamente a nossa intenção é levar, como a comunidade de saber, levar para vocês instrumentos para que vocês mesmos busquem onde vocês podem ter soluções. E aqui a gente trouxe vários pontos que a gente pode citar. A CIPA, a gente pode falar das participações de associações, sindicatos, etc., os fatores de risco já identificados, tá? E a gente trouxe até um brinde essa, que é o MPT em quadrinhos, tá? Pessoal, super obrigado por todos vocês terem participado e estarem aqui nos ouvindo, e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.